Hoje me veio à memória algumas lembranças da infância. E eu já estava lembrando, né, da época que eu era criança e eu me lembro que minha mãe não trabalhava de carteira assinada nem fixa. Ela fazia faxina, né, lavava roupa no rio, passava roupa, mas não era nada fixo, era sempre um bico aqui, um bico acolá. Eu não sei explicar muito bem como ela chegou a esse ponto, mas eu me lembro que chegou a um certo ponto que a minha mãe começou a vender droga. Sim, a minha mãe começou a vender droga e ela me levava para ir buscar droga em certo lugar que eu não me lembro qual era o lugar que ela ia buscar droga. E ela sempre me levava junto, né? Naquela época a gente ia de bicicleta, ela me levava na bicicleta. Tem alguns focos de lembrança, né? Não são 100% a lembrança total, mas em algumas partes da lembrança. E ela me levava para ir junto com ela buscar, né, essas drogas, que no caso era maconha. Naquela época a maconha não era vista tão agressiva e tão devastadora na vida do ser humano. E eu ia buscar com ela e quando a gente voltava, eu que trazia as drogas na roupa. E quando chegava em casa, ela ia fazer os papelotes da maconha e eu estava sempre ali com ela. Ela me ensinava como separar, como tirar as sementes. Ela me ensinava como fazer o papelote. Ela me ensinava como cortar os comprimidos, porque vendia também naquela época comprimido. E naquela época ela não conhecia a palavra de Deus, ela não teve a oportunidade de ter um encontro. Se teve a oportunidade, ela não aceitou a oportunidade de conhecer a Deus, né? E eu tava aqui lembrando, né, dos ensinamentos. Foi um ensinamento para mim. Por mais que fosse um ensinamento que não fosse algo de bom para minha vida, mas me ensinou alguma coisa. E eu resolvi compartilhar isso com vocês, não para expor a vida da minha mãe, porque naquela época minha mãe não conhecia Deus, sem estudo, analfabeta, né? Por motivos de sofrimento na infância, abandono que ela teve também. Não a julgo, não tenho mágoas da minha mãe, pelo contrário. Eu entendo o porquê e a razão dela ter tido aquele tipo de comportamento. Eu vim contar esse testemunho não para expor a vida dela, nem a minha vida. E sim, querendo ou não, vou estar expondo. Mas o principal objetivo não é contar a história do que eu vivi, mas mostrar para vocês de onde Deus me tirou. Né? E ali na minha infância eu também vendia droga com a minha mãe. Eu era a terceira filha mais velha dela, né? Porque ela teve outros dois filhos antes do relacionamento dela com meu pai. E eu me lembro que eu estava seguindo os mesmos passos da minha mãe na minha faixa dos 7 a 9 anos de idade, que era de vender droga e de comprar drogas. Era uma forma de sobreviver, para ter o que comer, para comprar comida para dentro de casa. Porque casa, móveis, isso a gente não tinha. Eu já me lembro do que Deus fez na minha vida, né? De onde Ele me tirou. E chegou a um certo ponto em que eu comecei a entender algumas coisas e os vizinhos da minha mãe também vendiam droga. O ambiente em que a gente vivia eram assim, né? Escassez, miséria, fome. E eu me lembro que denunciaram a minha mãe. Depois a gente veio descobrir quem denunciou a minha mãe. Que tinha vizinhos também que faziam as mesmas coisas que a minha mãe, vendiam droga. Naquela época não existia. Se existia, não era. Ainda não tinha chegado a nossa cidade, né? E denunciaram ela e ela foi presa. Depois que ela foi presa, a gente passou a viver com a minha avó materna. E por um bom tempo a gente ficou com a nossa avó materna e todos os domingos a gente ia ao presídio visitar minha mãe. Sem entender muita coisa. Éramos pequenas, né, crianças,
na faixa etária de sempre um ano de diferença. No caso, éramos em 3 irmãs que íamos visitar minha mãe, que a minha avó paterna levava. No caso, era eu, a Ana e a Manu. A gente ia pro presídio aos domingos. Acordava cedo, com alegria, feliz, porque ia ver minha mãe. A lembrança traz um ambiente de um presídio mesmo. Imagina a criança, todos os domingos estar ali naquele ambiente, onde você via vários homens, várias mulheres, porque a gente não ia visitar só minha mãe, a gente ia visitar meu pai também, que estava preso. E ali a gente corria entre os corredores, passeava por aqueles lugares. E tinha outras crianças, não era só a gente. O cheiro, até hoje, se eu contar a história, vem à memória. Mas olha só de onde Deus nos tirou. E por um certo tempo eu me espelhava nela. Meu maior desejo era ser advogada. Eu queria ser advogada porque eu queria soltar tanto a minha mãe como meu pai. E eu me lembro que por algum tempo eu me espelhava nela porque eu estava fazendo aquilo que ela me ensinava. Até eu passar a entender que não era aquilo que eu queria para minha vida. Né? E eu via muito da boca de alguns tios, não vale a pena citar o nome porque eu não vim aqui para expor ninguém, que ele lançava muitas palavras, sabe? De que a gente não ia prestar, de que eu e minhas irmãs ia ser como a minha mãe, e que a gente ia levar uma vida daquela, a gente ia viver aquilo que a minha mãe vivia. Aí chegou um tempo em que eu comecei a entender as coisas. E estudar, eu via que era a melhor coisa a se fazer. Né, para não ter aquela vida, para não repetir aquela mesma história, né, não seria mais uma história a ser repetida, não seria mais uma maldição a ser alcançada. Criança, eu ouvi falar de Jesus, porém não tinha tanto entendimento, mas de uma coisa eu tinha certeza, eu não queria repetir os mesmos erros que a minha mãe, eu não queria viver as mesmas histórias, o mesmo sofrimento, o mesmo abandono, porque eu tinha outra visão. E por mais que as palavras de maldição vinham sobre mim, sobre a minha vida e sobre a vida das minhas irmãs, eu não aceitava no meu coração. Por mais que as pessoas dissessem, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma, vai imitar a mãe dela. E as palavras de maldição não vinham só da minha casa, não vinham só dos meus familiares, porque eles também lançavam maldição, mas também via da boca da minha mãe. As palavras horríveis que não vale citar. Eu a perdoei porque eu sei que ela não conhecia Cristo e sofreu alguns traumas de infância que acarretou ela ter aquele tipo de comportamento. Comportamento violento, que eu acredito que nordestino foram criados assim e passaram a criar seus filhos assim, acreditando que tudo era resolvido na base da porrada, na base da violência, na base da agressão. Minha mãe foi denunciada algumas vezes por esses tipos de comportamento. E eu lembro que eu cresci, entrei na minha fase da adolescência, tive a oportunidade de conhecer a Cristo. Eu não sei para quem esse testemunho é direcionado, eu não sei para quantas pessoas irão ser alcançadas através deste testemunho, mas eu acredito que algo a ser feito, que esse testemunho trará alguma reflexão ou algum despertamento para a vida de quem vai ouvir, em questão a não aceitar as palavras que são lançadas sobre a tua vida, não aceitar a situação em qual você vive. Conhecer a Cristo é algo libertador, é algo transformador, é algo que demora. O processo é lento, é doloroso, é sofrido, mas quando você alcança, quando você sente a graça e a misericórdia do Senhor te libertando, te sarando de todas as dores e as feridas, você vai entender o que eu estou falando. Em relação à minha mãe, né, que eu acredito que alguns vão querer saber como ela está hoje. Hoje ela foi alcançada pela graça, hoje ela é uma nova mulher, carrega alguns traumas
de tudo aquilo que ela viveu e de tudo aquilo que ela passou. Eu liberei perdão e hoje em dia, pela misericórdia do Senhor, ela está bem, ela está liberta, tem mais histórias para contar. Porque a mulher que um dia vendeu droga, outra hora se tornou refém das drogas. Viveu uma vida no vício, aprisionada por anos na droga, aonde a gente só via cabelo nela, de tão magra que ela era. Mas esse testemunho fica para a próxima. Que Deus fale poderosamente ao teu coração, que Ele venha te fortalecer, que você não aceite as palavras de maldição sobre a tua